Então, agora a gente vai entrar no ajuste de curvas. A gente vai efetuar os dois tipos de ajuste de curvas pelo método mínimos quadrados. No primeiro caso, vai ser o caso discreto. No segundo caso, o caso contínuo. O caso discreto que mais acontece, mais geral. O caso contínuo um pouco mais limitado. Não é questão de ser limitado, mas é menos ocorrente. O caso discreto é mais normal que se acontecer, porque geralmente trabalha com dados recolhidos de algum tipo de experimento físico, aí, de engenharia, e, em geral, esses dados são pontuais. Então, a gente utiliza o caso discreto para esse tipo de dados, né, de informação, quando os dados são pontuais. O segundo é quando a gente conhece a função que descreve os dados. Então, se a gente conhece a função que descreve os dados, a gente também consegue calcular um ajuste de curvas, mas aí fica aquela coisa, né? A gente já tem a função, por que a gente vai calcular ainda um outro ajuste para efetuar erros, né? É um problema que tem no caso do ajuste de curvas é que, em geral, né? Em geral não, sempre, a gente tem erros quando a gente faz esse ajuste de curva, uma vez que os nossos dados são observacionais. Então, sempre tem algum tipo de ruído quando a gente faz as observações, ou de medição, ou do próprio experimento, do desenvolvimento, né, do experimento, ou do equipamento de medição, ou até mesmo tem erros de anotação, né? Erro de você olhar um valor, esse valor é quanto, parece quanto, dependendo do tipo do instrumento que a gente está utilizando. Então, a gente tem vários erros inerentes ao experimento e eles vão se acumular, em geral, nos dados observacionais. E, né, nesse caso, já que tem erro, a gente vai ter também, como a gente trabalha com aproximações, erros nas aproximações. Então, a gente vai ver os dois casos, o discreto e o contínuo. E o discreto é o caso mais geral que a gente mais aborda. Assim como eram nos polinômios interpoladores também. A gente tinha os polinômios dados por pontos, né, por dados observacionais e por funções. Mas os que já tem a função pronta, a gente vai criar um polinômio interpolador, a gente não usa muito, a gente usa mais quando a gente tem os pontos conhecidos, a gente quer criar o polinômio interpolador. Aqui, a vantagem do ajuste de curvas em relação ao polinômio interpolador no poder de extrapolação, ou seja, estimar valores fora do conjunto que a gente conhece, para valores de x, por exemplo, maiores do que o último ponto que a gente conhece, ou menores do que o primeiro ponto que a gente conhece. Também para quando a gente tem, por exemplo, várias observações para um mesmo valor de x. Então, para o mesmo x, eu tenho 3 ou 4 valores diferentes de y. Isso não poderia acontecer, mas como cai naquela categoria dos erros inerentes ao experimento. Então, a gente pode ter para o mesmo valor de x uma variação nos valores de y. Essa variação, o polinômio interpolador não consegue contornar. Ele não consegue se desenvolver bem com esse tipo de variação. Já no ajuste de curvas, isso não é problema. Ele consegue se desenvolver bem. Até porque o ajuste de curva não é igual ao polinômio interpolador, que tem que passar por todos os pontos. Ele dita uma tendência de como é o crescimento, decrescimento ou desenvolvimento dos pontos. Então, quando a gente utiliza, né, o ajuste de curva, basicamente, como eu falei, né, a gente tem que aproximar uma função fora do conjunto conhecido, ou à direita do maior, vamos dizer assim, maior x, né, maior valor de x, ou à esquerda do menor valor de x, que é o problema de extrapolar aqueles dados. A gente tem lá a nossa curvinha, a gente quer extrapolar. Dentro da curva, a gente, como eu já havia comentado, o polinômio interpolador funciona muito bem, mas, porém, fora, dentro do intervalo, né, fazer a interpolação, o polinômio interpolador funciona bem, mas fora, em geral, ele não funciona tão bem assim. E também quando a gente tem experimentos físicos, né, tabelados, e como eu havia comentado, tem os seus erros, os seus erros residuais, né, dentro dos dados observacionais. Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, aqui a gente tem 5 pontos, né, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 e x5, y5.
Se a gente analisar só a dispersão dos pontos, a gente vê que, lógico, eles não estão em cima de uma reta, mas eles têm uma tendência de crescimento, né? E parece ser meio regular. Então, conforme eu avanço o x, ele avança mais ou menos a mesma taxa no y. Aqui a gente pode passar uma reta e verificar. Nesse caso, só um ponto está exatamente em cima da reta. Mas todos os pontos estão em torno desta reta. E parece mesmo que a tendência desse conjunto de pontos é de crescimento próximo a essa reta aqui. O que acontece se a gente passasse um polinômio interpolador? Como a gente tem 5 pontos aqui, a gente vai passar um polinômio de quarto grau. Isso aqui ia ficar oscilando bastante. E provavelmente ia cometer erros maiores, né? Lógico que nos pontos ele não ia errar, mas erros maiores fora dos pontos do que passar essa reta aqui, infelizmente, que não acerta só um ponto, certo? Os outros 4 ela não acerta. Porém, se a gente for calcular o erro, vai ter um erro menor que o erro do polinômio interpolador, devido à característica do ajuste de curvas, né, que a gente pode manipular, também tem essa vantagem, a gente escolhe, eu quero ajustar uma reta, quero que passe uma reta aqui, não, quero que passe uma parábola, quero que passe uma função exponencial. Então essa é a vantagem também, além de ser menos, cometer menos erros em geral, né? O caso do ajuste de curvas em relação à interpolação, que a gente pode escolher, a gente tem um domínio, a gente escolhe qual função que a gente quer passar perto dos dados. Já na interpolação por polinômios interpoladores é só polinômio, então não tem uma liberdade tão grande assim. O que eu só estou comentando, né, que a relação entre x e y nos demonstram uma tendência linear, certo? Obviamente, como eu já comentei, tem erros, né? Não está perfeito em cima da reta, mas parece que está em torno de uma reta. Então, aqui seria melhor mesmo ajustar uma reta, e não um polinômio de quarto grau, igual a gente já viu anteriormente, porque o polinômio tem bastante oscilação, ele sobe e desce, para demonstrar as raízes, né? O número de raízes, poderia provavelmente aumentar o erro cometido nas previsões. Se a gente fosse fazer uma previsão, por exemplo, aqui entre 1 e 2, 1,5. 1,5 vai estar mais ou menos aqui, a gente tem que desenhar o polinômio para ver onde que vai estar. Provavelmente vai estar numa barriga lá, ou muito acima ou muito abaixo. Então, começar então pelo método de mínimos quadrados, que é esse método que a gente vai utilizar para fazer essa, não diria, é um tipo de interpolação, mas diferente dos polinômios interpoladores, né? Para fazer esse ajuste das curvas, para traçar as retas, ou melhor, as curvas de tendência em torno dos dados. Então, a gente vai basicamente dar no conjunto de dados aqui, x1, f de x1, x2, f de x2, x3, f de x3, etc, até xm, f de xm. A gente pode acabar começando do x0 também, não tem problema nenhum. A gente vai definir uma função, essa é a nossa função de mínimos quadrados, né, ajustada, que ela vai ser um α1, g1 de x, mais um α2, g2 de x, mais um α3, g3 de x, mais reticências, aqui sobrou um mais, né, αn, gn dx. E esta função é que é a nossa função de ajuste de curvas, ela tende a aproximar a função f de x o melhor possível. A gente vai tentar montar essa função da melhor maneira possível. O que significa da melhor maneira possível? É escolher G1, vejam aqui, ó, G1, G2, G3, Gn, para que, aqui nessa equação, melhor dizendo, o erro cometido da aproximação em relação à função seja o mínimo possível. Só que aqui, por sorte, essas funções g a gente domina. Elas são bem diferentes das funções g lá das splines, tá, pessoal? Não vamos confundir aqui. Mas essas funções g aqui, a gente que escolhe. Então, aqui que eu falo, vou passar uma reta, eu vou passar uma função do segundo grau, eu vou passar uma função do terceiro grau, eu vou passar um exponencial, eu vou passar um logaritmo. Então, aqui é onde a gente toma a escolha. Eu quero fazer um polinômio do primeiro grau, um segundo grau, terceiro, eu quero fazer uma função, um cosseno. Então, minha G vai ser igual ao cosseno, G1, por exemplo. Minha G1 vai ser um cosseno e minha G2 vai ser um seno. Eu tenho a liberdade de escolher isso. Eu quero uma exponencial e uma trigonométrica.
Não tem problema, eu escolho isso. Com base nessa escolha, a gente tem que determinar, aí sim, os coeficientes alfa 1, alfa 2, alfa 3, até o alfa n, que, né, em composição com as funções, vão gerar essa função de aproximação, ó, função de aproximação mesmo. Então, aqui está a nossa ideia. Aqui é a função g, que a gente vai aproximar, e os pontos, aqui a gente não tem a função dos pontos conhecidos. A gente só tem os pontos mesmo observacionais, que ó, então, x1 aqui, tem um y1 aqui, x2, x3, xk, né? Tá na ordem aqui, x4, e assim sucessivamente. Então, o que acontece? A gente vai passar uma função, essa que a gente domina, a escolha da função, lógico, né, tirando aqueles alfas que a gente vai determinar, e a gente quer saber o seguinte, aqui a gente tem o valor da função no xk, e aqui o valor da função g no xk, melhor dizendo, e aqui o valor exato da função no xk. Exato entre aspas, né? Exato observado. E aqui a gente tem um erro cometido, a gente pode ver que tem um erro, que a gente chamou de dk. Por quê? O desvio, certo? No xk, por isso que é dk, desvio no xk. Então a gente tem aqui a gente vai ter um d1, que é o desvio no x1, um d2, que é o desvio no x2, d3 aqui, né, dk, d4, d5, d6, d7, e assim sucessivamente. Então, cada x, né, na ordem que ele aparece na tabela, ele vai ter um desvio associado, que é a distância entre o valor observado e o valor ajustado. E o que a gente vai fazer? Como a gente quer mínimos quadrados, a gente vai minimizar a soma dos desvios. Só que aí tem um problema, se você minimizar a soma dos desvios. Aqui eu tenho um desvio positivo, aqui eu tenho um negativo, aqui eu tenho um negativo. Sempre que o f, o ponto estiver abaixo do gráfico, tá, G, a gente vai ter desvio negativo. Então, a gente vai somar um negativo, negativo, negativo. Às vezes, pode acontecer da soma de todos os desvios dá zero. Aí, como que a gente vai minimizar uma soma que já deu zero? Né? Pensando aqui que o mínimo sempre, como vai ter um desvio, vai ser sempre um desvio positivo, né? Um erro positivo. Então, se a gente somar tudo e deu zero, como a gente vai minimizar algo que já é nulo? Não faz sentido nenhum. Então, por isso que a gente trabalha com mínimos quadrados. E quando a gente pega um número que é negativo aqui embaixo, eleva ao quadrado, ele fica positivo. Aí a gente vai estar somando um monte de termos positivos, aí sim a gente consegue minimizar, ou seja, tornar o mais próximo do zero. Então aqui, o nosso dk é o f de xk, menos g de xk, certo? E a gente quer somar todos esses desvios, somar o quadrado de todos os desvios e minimizar eles. Então, a gente tem aqui, para determinar os alfas, né? A gente vai minimizar a soma dos quadrados dos desvios. Por quê? Aquilo que eu falei. Porque pode acontecer, de, às vezes, a gente já está somando os desvios e dá zero, porque alguma equivalência ou alguma coincidência, os desvios positivos mais os desvios negativos dá zero. E pronto, está minimizado, dá zero. Beleza? Então, a gente tem que minimizar o quadrado dos desvios. Um número negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo. A gente sempre vai estar somando termos positivos. Valores maiores que zero, somando um número maior que zero, sempre vai dar maior que zero. A gente quer diminuir esse e chegar mais próximo do zero. Só que quem que é dk? Dk é f de xk menos g de xk. Está aqui atrás, ó, dk. F de xk menos g de xk. Então, basicamente, o somatório dos desvios ao quadrado, na verdade, é o somatório de f de xk menos g de xk também ao quadrado. Com k começando em 1 até m, porque são m pontos. Porém, a gente também já usou já nomeamos aqui essa função g. Tá aqui atrás, ó, g é alfa 1, g1, mais alfa 2, g2, mais alfa 3, g3, mais reticências alfa n, gn. Onde g1, g2, g3 até gn a gente escolhe. A gente tem a liberdade de escolher. Então, eu vou substituir. Eu vou chamar essa aqui a nossa função de várias variáveis. Quais são as variáveis? Os alfas. Por quê? G1, G2, G3, como eu falei, a gente escolhe. Então, a única variável que vai ter, ou incógnita que vai ter aqui, são os alfas mesmo. A gente não conhece, a gente quer determinar os alfas. Então, eu vou fazer a troca. Em vez de colocar G de xk, eu vou usar aquela outra definição por extenso da G, que é alfa 1, G1, mas como é no ponto xk, mais alfa 2, G2, xk.
mais alfa 3, G3 no XK, mais reticência alfa N, GN no XK. Então aqui tem que tomar um cuidado com os índices. A gente tem M pontos e N funções G. Por consequência, N valores alfa. São as nossas incógnitas do problema. E lá do cálculo 1, ou melhor, do cálculo 2 aqui, já que são uma função de várias variáveis, como que a gente determina um ponto crítico, um ponto de máximo ou de mínimo? Primeiro a gente determina o ponto crítico, depois a gente classifica. Lá do cálculo 2, então a gente tem que o ponto crítico é o quê? Derivada da função em relação à variável, cada uma das variáveis, igual a zero. Então a gente vai ter que pegar, já que a gente tem n variáveis, alfa 1 até alfa n, a gente vai ter que calcular n derivadas. Então pega esse somatório, deriva em relação a alfa 1. Aí pega esse somatório de novo, deriva em relação a alfa 2, alfa 3, até o alfa n. A gente vai ter n derivadas parciais aí. Uma para cada alfa. Óbvio que a gente não vai fazer isso na hora de desenvolver o exercício. Já está pronto, a gente só vai, né, pegar a fórmula padrão. Então aqui, fazendo essas derivadas parciais, a gente tem o seguinte, se a gente pegar num caso geral aqui, só de pensar, é uma função composta. Tem uma diferença de funções aqui dentro, elevado ao quadrado. Então, desce a derivada a derivada da potência do em 2, né? Do quadrado, então desce o 2 multiplicando, vezes a derivada aqui de dentro. A derivada aqui de dentro, a derivada de f de xk é zero em relação a alfa. O único que vai dar diferente de zero é essa aqui. Vai ser menos derivada de alfa e, desculpe, alfa 1, G1, vai ser só o G1 em relação a alfa. Então, desce o 2 aqui da potência, vezes a base, né? Aplicar na base, vezes a derivada de dentro, que é menos G1 de xk. Ok? Tá aqui. Esse 2 está multiplicando, a gente passa dividindo, por isso que ele sumiu da linha de baixo. Ok? E aqui, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma distributiva. Então vai ser, ó. Aqui eu não fiz para o 1, tá? Eu fiz para o geral. Essa aqui é a fórmula geral da derivada. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Uma distribuição. Esse menos aqui também não dá para passar dividindo, já que é menos multiplicando, passa um menos 2 dividindo, some. Então fica G, aqui poderíamos, pensando na primeira, G1 vezes f de xk, aí menos, né? Porque fica alfa 1 vezes G1, G1, menos, porque tem esse menos aqui na frente, alfa 2 vezes G2, G1, e assim sucessivamente. Então a gente vai ter que fazer uma distributiva aqui para todo mundo. Primeiro contra f, ou melhor, para f, né? Depois para alfa 1, G1, depois para alfa 2, G2, depois para alfa 3, G3, até alfa n, Gn. E a gente vai ter a seguinte forma. Então aqui está nosso sistema. A gente tem que, antes de fazer a distributiva, aqui, né, o nosso sistema. Então, para G1, para G2, até Gn. E aqui a gente vai fazer as distributivas para poder depois isolar, a gente vai dar um jeito de montar um sistema onde alfa 1, alfa 2, alfa n são as nossas incógnitas. E a gente resolve esse sistema para determinar o valor delas. Então aqui, como eu falei, as distributivas. Só que aqui, ó, todo mundo é negativo. A gente vai fazer distributiva, só que todo mundo que está negativo pula para a direita e fica positivo. Então quem que sobra positivo na esquerda, entre aspas, na esquerda, que a gente vai jogar para o lado direito? É o F vezes G1. Que é o que tá aqui, ó, F vezes G1. Certo? Aí, como é negativo aqui, eu joguei para a direita e ficou positivo. G1 vezes G1, vezes alfa 1, óbvio, né? Então, ó, G1 vezes G1, vezes alfa 1. Voltando. G1 vezes G2, vezes alfa 2. Tá aqui, ó. G1 vezes G2, vezes alfa 2. Reticência até G1 vezes Gn, tá aqui, ó. Gn vezes alfa n. Igual a F vezes G1. É a mesma coisa para o G2, a mesma coisa para o G3 e até o Gn. Vejam. G2 vezes G1, alfa 1, mais G2 vezes G2, alfa 2, mais G2 vezes Gn, reticência, né? Alfa n. E a gente pega aqui, ó, 2 vezes F, 2 vezes alfa G1, 2 vezes alfa 2 G2, e assim sucessivamente. E a gente tem esse sistema aqui. O que diz aqui? Esse primeiro elemento, vejam, é um A, X, mais um B, Y, mais um C, Z, assim vai sucessivamente, igual a um valor aqui na resposta. Aqui é o somatório de G1 de XK vezes G1 de XK. Então, por exemplo, começando em 1. Então, é G1 de X1 vezes G1 de X1,
mais G1 de x2 vezes G1 de x2 mais G1 de x3, e assim até o último ponto. Então, aqui, basicamente, é só desenvolver os somatórios em cima dos x, né, que são tabelados. Alfa 1 que a gente está determinando, mesma coisa que para alfa 2 que a gente quer determinar. Sucessivamente, até depois, no final, a gente pega todos os valores de f e multiplica por todos os valores da função g. Ok? Então, aqui a gente tem as equações normais. E aqui a gente tem o sistema como fica, né? Como falei, fica um sistema de equações. A1, alfa 1 mais A1, 2, alfa 2 mais etc, A1N, alfa N igual a B1. E daqui de trás, só voltando aqui, ó, vejam, aqui G1 de xk é um número. Número vezes número, então A vezes B é a mesma coisa que B vezes A, comutatividade da multiplicação, já que é número e número. Então, a gente tem que, vou voltar aqui, esse somatório de G1 de xk vezes G2 de xk vai ser exatamente igual ao somatório de G2 de xk vezes G1 de xk, pela comutatividade da multiplicação. A vezes B é igual a B vezes A. Então, na verdade, a gente vai ter que determinar a reticência até este. A gente não precisa calcular esses aqui de baixo, porque vai ser uma matriz simétrica. Então, a primeira linha vai ser exatamente a primeira coluna. A segunda linha vai ser exatamente a segunda coluna. E assim sucessivamente até a última linha igual à última coluna. Então, isso já diminui um pouco o número de cálculos, já que a matriz é simétrica. A gente não precisa resolver calcular todas as posições, as n vezes n posições da matriz. Que é o que está dizendo aqui, ó. É uma matriz simétrica, ou seja, o GI vezes GJ vai ser igual a GJ vezes GI. É o que está dizendo aqui, ó. AIJ igual a AJI. Então, o 1, 2 igual ao 2, 1, o 1, 3 igual a 3, 1, 1, 4 igual ao 4, 1, e assim sucessivamente. Só diminui também o trabalho um pouco. E se a gente olhar aqui, se a gente ver aqui, por exemplo, esse somatório, basicamente, isso aqui é um produto interno de dois vetores. É a primeira coordenada do primeiro vetor vezes a primeira coordenada do segundo vetor, mais a segunda coordenada do primeiro vetor vezes a segunda coordenada do segundo vetor, mais a terceira coordenada do primeiro vetor vezes a terceira coordenada do segundo vetor, e assim até a última coordenada do primeiro vetor, vezes, né, a última coordenada do segundo vetor. Isso é um produto interno. Então, aquele somatório a gente pode considerar como sendo um produto interno. Então, o que a gente pode escrever? Em vez de escrever a função, somente a função g, a gente pode criar o vetor GL, que daí para as n, né, voltando aqui, as n funções g. Então, vai ter L igual a 1, L igual a 2, até L igual a n. É um índice apenas. Então, a gente vai ter a posição 1 do vetor da função GL, então a gente vai ter a G1. Então, vai ser G1 de x1. Vai ser esse valor que a gente vai substituir na função g, vai virar um número que é uma posição do vetor, uma coordenada do vetor. A G1 do x2, a G1 do x3, e assim sucessivamente. E depois a gente vai também ter que transformar a função f num vetor. A gente tinha os dados tabelados, basicamente é só transformar num vetor. Então vai ser o y1 ou f de x1, o y2, f de x2, e assim sucessivamente. No final das contas, a gente tem esse sistema aqui, que é bem mais resumido, né, do que o sistema anterior. Então, aqui, a primeira posição, A11, é o produto interno da função g, do vetor G1 pelo próprio G1. O A12 é o produto interno do vetor G1 pelo vetor G2. O 13 é o produto interno do G1 pelo G3, assim até o A1N, produto interno do vetor G1 até com o vetor Gn. Aqui, novamente, produto interno também é comutativo. G1 vezes G2 é igual a G2 vezes G1. Então, não precisa repetir isso aqui, ele já está feito aqui. Aí, G2 com G2, produto interno G2 com G2. Lembrando, produto interno é aquele, né? Primeira coordenada do de cima, por exemplo, vezes a primeira do outro, mais segunda vezes a segunda, mais terceira vezes a terceira, mais reticências, a última vezes a última. Aqui é um M, tá, pessoal? Aqui é M e M. Ctrl+C, Ctrl+V aí falhou. E aqui a gente consegue gerar nosso sistema. Então, a gente vai ter a matriz dos coeficientes, o vetor de incógnitas e o vetor de solução. Ou o vetor resposta, né? E aqui é só montar todos os produtos internos, ou produto escalar, dependendo de qual área que você vem, e resolver o sistema. Aí o sistema, né, é um sistema N por N,
a gente escolhe a forma mais simples de se resolver. Vamos começar aqui com esse exemplo, um exemplo curto. Ajustar os dados da tabela a seguir através de uma reta. Então, a gente vai ter aqui 5 pontos, o x1, x2, que é x1, x2, x3, x4 e x5. Então, x1, 1,3, x2, 3,4, x3, 5,1, x4, 6,8 e x5, 8. O y1, 2, y2, 5,2, y3, 3,8, y4, 6,1, y5, 5,8. Então, 5 pontos. Se a gente fosse passar um polinômio interpolador, a gente ia passar um polinômio interpolador de quarto grau. Então, ia dar bastante contas aí, tanto para Newton quanto para Lagrange. Então, o que a gente tem que fazer agora? Primeira coisa, já que a gente quer aproximar uma reta, a gente tem que trabalhar com as funções GIs lá. Então, tem que escolher. Quanto que eu vou chamar, o que vai ser a G1, o que vai ser a G2, o que vai ser a G3, e quantas Gs eu vou ter. Então, a gente tem que começar a trabalhar nessa parte que a gente tem o domínio, a gente pode manipular. Então, a solução aqui, primeira coisa, já que é uma função uma função do primeiro grau, a regressão linear é ajustar uma função do primeiro grau, linear, né, primeiro grau. A gente vai ter só dois termos. Por quê? Porque a função do primeiro grau, que a reta é ax mais b, ela só tem dois termos. Então não tem por que a gente colocar um α1, g1 mais um α2, g2 mais um α3, g3 mais um α4, g4, porque não tem, só tem dois termos. Ax mais b, ou a mais bx, dá na mesma. São dois termos. Por isso que a gente só utilizou dois termos aqui, ó. α1, g1 de x mais α2, g2 de x. Já é o suficiente. Agora a gente tem que criar uma equivalência. Essa nossa g tem que ser equivalente àquela a mais bx. Então, ó, aqui a gente tem, ó, alfa, só que eu só troquei de a e b para alfa. Então, é a mais bx. Então, a gente teve que criar a equivalência, ó. Alfa 1 vezes 1 mais alfa 2 vezes x. Alfa e alfa a gente quer determinar. Então, eles não podem ser as nossas funções x. Desculpe, g. Quem vai ter que ser a função g? Quem está multiplicando o alfa. Quando eu falo alfa 1 mais alfa 2x, eu tenho número 1 multiplicando o alfa 1. É alfa 1 vezes 1 mais alfa 2 vezes x. Então, aqui eu vou ter que assumir. Quem está multiplicando o alfa 1 é a G1. Então, G1 igual a 1. Quem está multiplicando o 2? G2. G2 igual a x. Então, aqui está a nossa escolha. Alfa 1, G1. Alfa 2, G2. Então, G1 igual a 1, número 1. Quem vai transformar em vetor, melhor dizendo. E a G2 é o x. Ou seja, repete o próprio x aqui. Não faz uma conta, né? Só repete o x. Que a gente vai transformar também em vetor. Como a gente vai transformar em vetor? Aqui, só calculando. Então, a primeira posição do vetor vai ser o x1, a segunda x2, a terceira x3, a quarta x4 e a quinta x5. Aí é do G1, que é o número 1. Vai ser, então, 1 para todo mundo. Vai ser a primeira posição 1, segunda posição 1, terceira 1, quarta 1 e quinta 1 também. Já que para o vetor G1, todas as coordenadas valem 1. Para o vetor G2, as coordenadas valem o próprio x. Então, é só repetir aqui os valores de x. Então, aqui a gente tem o nosso sistema. Por que é um sistema 2x2? Porque a gente só tem alfa 1 e alfa 2 para determinar. Então, ele vai ficar G1 vezes G1, G1 vezes G2. G2 vezes G1, G2 vezes G2. Que multiplica alfa 1, alfa 2, igual a G1 vezes F, G2 vezes F. Então, quantos termos a gente tem que determinar? G1, 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 G2. Esse aqui já tem que daqui. G2, G2, 3. G1F, 4. G2F, 5. A gente tem ao todo 6 coeficientes, porém só tem que calcular 5, porque 1 é repetido. Aquilo que eu falei, ó, se a função G1 é igual a 1, o que quer dizer? Quando a gente transformar isso em vetor, todas as posições ou todas as coordenadas do vetor tem que valer 1, porque ela é constante. G1 igual a 1. Então vai ser a primeira posição 1, segunda posição, terceira posição, quarta posição, quinta posição, todo mundo 1. A G2 é o x, então vai repetir o x. Qual o x? Esses valores de x que a gente tem aqui tabelado. Então vai ser o próprio 1,3, 3,4, 5,1, 6,8 e 8,0. Porque é só o x. Opa, passou demais. 1,3, 3,4, 5,1, 6,8, 8,0. Aí se eu escolhesse um x quadrado, aí a gente tem que pegar a posição e levar ao quadrado. Seria 1,3 ao quadrado, 3,4 ao quadrado, 5,1 ao quadrado, 6,8 ao quadrado, 8,0 ao quadrado.
Então, tem que ver qual é a funçãozinha aqui. Ah, se fosse e elevado a x, então seria e elevado a 1,3, e elevado a 3,4, e elevado a 5,1, e elevado a 6,8 e e elevado a 8, as posições do vetor. Okay? Aqui, mais simples, porque é uma regressão linear, a gente só repete os valores x. E eu tive que montar o vetor f. O que é o vetor f? É só pegar aqui cada um dos y aqui, ou dos f's, e vira uma coordenada. Primeira coordenada, segunda coordenada, terceira coordenada, quarta coordenada, quinta coordenada. Tá aí. Vira nosso conjunto aqui, nosso vetor f. E agora a gente vai começar a calcular as posições. Então, G1 vezes G1 vai ser o quê? Primeira vezes a primeira, mais segunda vezes a segunda, mais terceira vezes a terceira, mais quarta vezes a quarta, mais quinta vezes a quinta. Aí G1, G2 vai ser primeira vezes a primeira, mais segunda vezes a segunda, mais terceira vezes a terceira, mais quarta vezes a quarta, mais quinta vezes a quinta. Todas as contas estão listadas no próximo slide. G2, G1 é a mesma coisa, trocando. G2, G2 vai ser primeira vezes a primeira, mais segunda vezes a segunda, mais terceira vezes a terceira, mais quarta vezes a quarta, mais quinta vezes a quinta. E aí as duas Gs vezes a F. G1 vezes F vai ficar primeira vezes a primeira, mais segunda vezes a segunda, mais terceira vezes a terceira, mais quarta vezes a quarta, mais quinta vezes a quinta, é a mesma coisa para o G2. Então aqui estão todos os pontos, os vetores, certo? G1, G2 e F, e os produtos internos. Então, G1, G1, tá aqui, ó. O vetor G1 vezes ele mesmo. Só elevar ao quadrado a soma das posições, das coordenadas. 1 quadrado, mais 1 quadrado, mais 1 quadrado, mais 1 quadrado, mais 1 quadrado, 5. Aí vem G1, G2. Então, é este vezes esse. Então, é 1 vezes 1,3, mais 1 vezes 3,4, mais 1 vezes 5,1, mais 1 vezes 6,8, mais 1 vezes 8,0. Fazendo essa soma, dá 24,6. Aí vem G1F. Então, vai ficar 1 vezes 2, mais 1 vezes 5,2, mais 1 vezes 3,8, mais 1 vezes 6,1, mais 1 vezes 5,8. Somando isso, deu 22,9. Finalizada a linha da G1. Agora, a gente vai para G2. Não precisa calcular G2, porque G2, G1, que já está calculado aqui. Já está feito. Vai direto para G2, G2. G2, G2 vai ser 1,3 vezes 1,3, mais 3,4 vezes 3,4, mais 5,1 vezes 5,1, mais 6,8 vezes 6,8, mais 8,0 vezes 8,0, que é o que está aqui. E deu 149,5, ou 50. E, por fim, G2F. Vai ser 1,3 vezes 2, mais 3,4 vezes 5,2, mais 5,1 vezes 3,8, mais 6,8 vezes 6,1, mais 8,0 vezes 5,8. Fazendo essa conta, deu 127,54. Temos aí os 6 coeficientes do nosso sistema. Basta agora substituir. Então, G1, G1, 5, G1, G2, 24,6, que é igual a G2, G1. G1, G1, GF, não. G1F, 22,9. G2, G2, 149,5. G2F, 127,54. Tá aqui nosso sistema. Aí aqui, fácil, sistema 2 por 2, resolve de qualquer forma. A gente chega ao seguinte, alfa 1 é 2,0097, lembrando, 4 casas decimais, quando o número tem mais do que 4 casas decimais. E o alfa 2 igual a 0,5224. Pronto, agora a gente já sabe, a G1 é igual a 1 e a G2 igual a x. Então vai ficar assim, ó, 2,0097 vezes 1, que é 2,0097, mais 0,5224x. Então a gente ajustou ali a curva. Se a gente plotar, vou fazer o seguinte, vou cortar agora pro Excel, porque o Excel ele faz isso, a gente nem precisa fazer as contas, ele faz direto. Deixa só eu pegar o conjunto de pontos. Acredito que ele vai conseguir. Colocar aqui. Colocou. Beleza. Deixa eu compartilhar agora com vocês o Excel. Só tem que modificar aqui. Óbvio, né, que tem que fazer as contas. Não adianta só colocar no Excel e pedir para ele fazer as continhas lá. Vou fazer o seguinte. Aqui ele não enxerga assim, ele enxerga por colunas. Então tem que colocar a coluna do X, 1,3, 3,4,
5,1, 6,8, 8. Só tem que lembrar agora qual é o tipo do gráfico, porque o tipo do gráfico muda e às vezes ele não consegue fazer perfeito. 5,8. É porque uma ele considera... agora deixa eu me lembrar. Este aqui. Este aqui. Opa, ele colocou 58, é 5,8. Por isso que tá tão fora do negócio. Então, ó, parece, né? Lógico, não tá, não tem como traçar uma reta aqui. Não tem. Deixa eu apagar esse título aqui. Não tem como traçar uma reta. Tá visivelmente aqui que o... Então, olhando aqui a dispersão dos pontos, dá para ver que não tem como passar uma reta por todos os pontos. Tem uma diferença aqui, né? Eles não são pontos colineares. Aqui a gente pode vir... deixa eu lembrar agora. Formatar, não, design... Aqui, adicionar elemento. Então, aqui a gente pode colocar ó, linha de tendência. Vai adicionar elemento, linha de tendência, nenhum, né? Mas a gente quer um linear, tá aqui. Agora a gente pode... Aqui... Deixa eu me lembrar aqui onde coloca... Formatar linha de tendência. A gente pode colocar também a equação. Definir interseção, exibir no gráfico, exibir valor R quadrado. Não... Aqui. Ela ficou muito em cima aqui. A gente pode até calcular aqui também o erro, que a gente chama de R quadrado, coeficiente de correlação. Também está aqui, ó, 0,67. Então, ó, o que o Excel chegou aqui nessa linha tracejada, que é a reta de regressão, 0,5224x mais 2,0097. Exatamente o valor que a gente chegou com as nossas contas. Porque ele também ele desenvolve um método mínimos quadrados para calcular essa essa reta de regressão. Esse R quadrado é o quanto ele explica, quanto essa linha, essa reta de regressão explica dos pontos observados aqui, os dados observacionais. Então, ela tem uma explicação de aproximadamente 67% dos dados. Não é muito boa, né? 67%, pouco acima da metade. Não chega nem a 75% de explicação, certo? Então, dá para verificar se as contas estão utilizando o próprio Excel. Óbvio, né, que chegando lá na prova, no trabalho, só colocar isso aqui do Excel, não é o suficiente, tem que desenvolver as contas, todas elas que a gente já fez ali no sistema. Voltar para a apresentação. Vejam lá, 2,0097 mais 0,5224x. Exatamente o que foi obtido no Excel. Ajustar os dados a seguir por um polinômio agora de segundo grau. Então, o polinômio de segundo grau, como que ele é? Eu coloquei na ordem crescente da coordenada x, então, alfa1 mais alfa2x mais alfa3x quadrado. Então, a gente vai ter três funções g. A primeira g que vale 1, a segunda g que vale 2, não, desculpa, vale x, e a terceira g que vale x quadrado. Por quê? Porque alfa1, g1, mais alfa2, g2, mais alfa3, g3. E aqui são só 4 pontos. Então, como é uma função maior, né, a gente só tem 4 pontos. x1 igual a menos 2, x2 igual a menos 1, x3 igual a 1, x4 igual a 2. y1 igual a 1, y2 igual a menos 3, y3 igual a 1, y4 igual a 9. E aí a gente tem alfa1 mais alfa2x mais alfa3x quadrado, gera o seguinte, g1 igual a 1, g2 igual a x e g3 igual a x quadrado. Então, mesma coisa. Já temos as g's, agora a gente vai montar os vetores g. Então, já que que está nosso sistema, são 3 g's, então o sistema 3 por 3, g1, 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 G2, G1, G3, G2, 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 G3, 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 aí G1F, G2F, G3F. Agora a gente tem que montar os vetores para montar os produtos internos.
Então, G1 é o próprio 1. Então, é só repetir 4 vezes, porque são 4 coordenadas, 4 pontos, 4 coordenadas. A G2 é a X, então é só repetir o valor X. Menos 2, menos 1, 1, 2. Ah, o que é esse T aqui, professor? É porque é transposto, né? Lembrando que no cálculo, na álgebra, né, na matemática em geral, o vetor é sempre dado por coluna. Estou colocando no T aqui para falar que ele está transposto. E o transposto de uma coluna é uma linha. Então, a G2 vai ficar menos 2, menos 1, 1, 2. G3, a G3 é x quadrado. Então, vai pegar o x elevado ao quadrado. Então, 2, menos 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Deu 4, 1, 1, 4. Ok? A F, por fim, né? Só repetir. F é 1, menos 3, 1, 9. Não sei por que deu esse 2, mas é um 9 aqui. Beleza? Agora falta calcular os produtos internos. É só calcular esse G1 vezes G1, G1 vezes G2, assim sucessivamente. Então, aqui de novo veio o 2, mas nas contas estão corretas, tá, pessoal? Só um erro de digitação. Então, G1, G1 deu 4. G1, G2 deu 1 vezes menos 2, mais 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 2, deu 0. Porque ficou menos 2 com menos 1, menos 3, com mais 1, menos 2, com mais 2, 0. Consequentemente, o G2, G1 também é 0. G1, G3 vai ficar 1, né, vezes o 4, 1, 1, 4. Deu 10. Aí vem agora G1F, vai ficar 1, 1 vezes, aqui ó, 9 tá certo. Só que mesmo Ctrl+C, Ctrl+V que acabou passando. Deu 8, porque 1 menos 3 vai ficar menos 2, com mais 1, menos 1, com mais 9, então menos 1 mais 9, mais 8. Agora G2, G2, que deu 10 também. G2, G3, que deu 0, porque ficou menos 2 com mais 4, aqui, menos 2 com menos 8, menos 9, com mais 1, menos 8, com mais 8, 0. De novo, mais um 0. Então, se o G2, G3 é 0, o G3, G2 também é 0. E o G2F fica 20, G2F. Aí o G3, G3, que deu 34. E ficou faltando, mas está aqui embaixo, eu acabei não mostrando, que é o G3F. Acho que eu aumentei demais a fonte aqui, ele ficou aqui para baixo. G3F que dá... Deixa eu só comentar para vocês. Ficou fora. G3F dá 38. Então, o que é aqui, ó? G3F. G3F estão um do lado do outro. Só que lembrando que é um 9. Então, é 4 vezes 1, 4. Mais 1 vezes menos 3, então menos 3. Mais 4 menos 3 dá mais 1. Com mais 1, 2. E aqui é 4 vezes 9. Lembrando que aqui é um 9. 4 vezes 9, 38. 36. 36 com 2 que veio daqui, 38. Perfeito. Ele está aqui embaixo. Eu aumentei a fonte e ele acabou indo lá para baixo. Eu não percebi isso. Deixa eu diminuir a fonte rapidinho. Vou colocar 17, eu acho que é suficiente. Aí, agora tá. Tô faltando aqui. Acabei aumentando sem querer, 38. Tá perfeito agora. E aqui é um G3, né? Só que tem que colocar G3. Então já temos aí os 9, 12 coeficientes que a gente precisa para o nosso sistema. Aqui os 12 coeficientes. Ah, professor, mas só tem 9. Lógico. Lembrando que o 2,1 igual a 1,2, o 3,1 igual a 1,3, o 3,2 igual a 2,3. Por isso que daí faltam 3 ainda. Aqui tem 9 mais 3 que são repetidos, 12 coeficientes. Então, nosso sistema aqui. 4, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 34, alfa 1, alfa 2, alfa 3, 8, 20, 38. E resolvendo esse sistema, a gente chega nos seguintes resultados. Alfa 1 igual a menos 3, alfa 2 igual a 2 e alfa 3 igual a 2 também. Tá aí. Menos 3, 2 e 2x quadrado. Vamos ver se ele faz do mesmo jeito. Aí o problema é o seguinte, eu acredito que ele não vai fazer um polinômio completo. Torço que ele faça, mas eu acredito que ele não vai fazer um polinômio completo igual a gente fez, né? Deixa eu copiar aqui. Jogar no Excel. Então aqui
Deixa eu fechar esse aqui, até pegar uma planilha nova, melhor. Vou botar aqui. Ele é menos 2, menos 1, 1. Opa. Menos 1, 1, 2. Aqui, 1, menos 3, 1, 9. Inserir aqui o gráfico, dispersão de pontos, tá aí, né? Que tem parte negativa, parte positiva. Parece mesmo, parece que é uma parábola mesmo. Uma reta ele vai errar bastante, mas aqui tá parecendo uma parábola. A gente vai agora, deixa eu tirar esse título, deixa o título porque daí eu vou colocar a equação aqui em cima. Vamos lá em elementos de gráfico, linha de tendência. Ó, se fosse fazer uma linear, ó, ficaria estranho. Deixa eu pegar, colocar o gráfico aqui para a direita. Aqui, linha de tendência linear, tá meio estranho. Vou pegar aqui mais opções. Agora a gente tem que voltar com ele para cá. Aí tem, ó. Eu nem escolhi linear, mas tudo bem. Polinomial. De grau do, ó, ordem 2. Olha como ele ficou bem, não ficou perfeito, mas na verdade, ó, esses que estão aqui, parece que tá perfeito. Então vamos deixar este grau 2 e vamos pedir para colocar aqui, ó, definir, exibir a equação. Olha só, exatamente a gente chegou. 2x² mais 2x menos 3. A gente chegou nesses mesmos coeficientes. Qual é o... A gente pode pegar aqui, né? Nela, clica na... Sempre para fazer as ações tem que clicar no gráfico, tá, pessoal? Exibir o valor de R. 1. Por que ele exibiu o valor de R? 1? Porque está perfeito. O ajuste que está perfeito. Ele não errou nada. Quando o R² dá 1, quer dizer que não errou nenhum. Ele acertou todos os 4 pontos. Isso aqui é um achado, muita sorte. Provavelmente, né, esses dados foram coletados já de cima dessa função, a gente já tinha, né, manipulado essa função, por isso que deu perfeito. Então aqui a gente também consegue passar. Aqui, se a gente for colocar, vamos mudar aqui. Vamos colocar para linear. Ó, linear piora bastante, ó, cai para metade o R. Ou seja, o poder de explicação dos dados, ou de resumir os dados, cai pela metade. Só 50% dos dados são explicados. Se a gente pegar aqui uma logaritmo, nem consegue porque tem dados negativos, x negativo. Não faz nem sentido eu querer colocar uma logarítmica mesmo. Vamos colocar outra, uma exponencial aqui. Vou pegar outras. Vou colocar aqui, não dá para colocar potência. Uma média móvel que a gente está falando aí, né? Diferente. Então dá para fazer bastante coisa aqui. Bem interessante. Então, primeiro, né, o número 1 foi realizado um experimento relacionando os alongamentos de uma mola com as cargas aplicadas. Os resultados obtidos foram. Então, aqui, a gente colocou, por exemplo, um experimento que a gente faz em Física 1, que é para calcular 1 ou 2, eu acredito que seja em Física 2, para calcular o coeficiente de elasticidade da mola. Então, a gente aplica lá uma carga, por exemplo, de 3 kg, teve um alongamento de 4 centímetros. Uma carga de 4 kg teve um alongamento de 4,8, uma carga de 5 kg, 5,6, uma carga de 6 kg, 6,7, a carga de 7 kg, 7,9, carga de 8 kg, 9, carga de 9 kg, 9,8 e a carga de 10 kg, 11 centímetros de alongamento. Desculpe. Nisso aqui é para ajustar uma reta de regressão linear. Vamos começar por ela. Está aqui, né, a gente já pode ver, só lembrando, como é uma reta, é uma regressão linear, a gente vai ter um alfa1 mais um alfa2x. Então, se o alfa é o alfa1 vezes 1, então a função g1 é 1, transformando em vetor, vai ser um vetor de 1 em todas as coordenadas, com 8 coordenadas. Depois fica mais alfa2g2, né? E a g2 é o próprio x, já que é uma reta. Então, eu só repeti as coordenadas x aqui, os xi. Certo? Nesse caso, nossa carga, né? Também de 8 coordenadas. Aí o F é o resultado aqui dos alongamentos. Isso aqui é normal, padrão. Agora só precisa calcular os produtos internos. Então vai ter que fazer G1, 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 G2, depois G1, F, depois G2, G1, que é o mesmo que G1, G2, 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 e depois G2, F. Então aqui está o G1, o G2, fazendo os produtos, né? E a F. G1, G1 deu 8, que é 1 vezes 1 mais 1 vezes 1, 8 coordenadas.
Aí vem o G1, G2, que é 1 vezes cada uma das coordenadas x, 52. G1F, que deu 58,8. Aí G2 deu 380 e G2F deu 424. Ok? Isso aqui bem tranquilo, só repetindo, né? 8, 52, 58,8, né? Lembrando que aqui vai dar o 2,1 também 52, 380 e 424,9. Montando o sistema, resolvendo o sistema, a gente chega que alfa igual a 0,7417 e alfa 2 igual a 0,0167. Lembrando que no Excel ele faz o contrário, né? Ele faz alfa 1 x mais alfa 2. E aqui está a nossa função. Vamos jogar lá no Excel para ver se está correto isso. Deixa eu trocar para o Excel. Aqui. Só copiar eles, né? Isso aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os alongamentos. 4, 4,8, 5,6, 6,7, 7,9, 9, 9,8, 11. Tá? Dispersão de pontos. Tá, ó, tá quase numa reta, olha. Realmente parece que é uma reta mesmo. Clica nos pontos, adicionar elemento, linha de tendência. Como é linear, já está pronto aqui. Dá para a gente clicar aqui na reta, linear, colocar o coeficiente, ó, definir, ou melhor, exibir a equação no gráfico e o coeficiente R quadrado. Dá para colocar os dois aqui para cima. Exatamente. Só que aquilo que eu falei, né? Ele troca a ordem. Ele fez 1,0167x, ele fez o contrário, né? Ele fez 0,7417 mais 1,0167x. Mas não tem problema nenhum, né? A mais B igual a B mais A. E o coeficiente de correlação linear, ele consegue explicar 99,66% dos dados. É uma aproximação, ou melhor, um ajuste muito fino. Um ajuste muito bom mesmo. Quanto mais próximo do 1 R quadrado, melhor a explicação, ou seja, mais próximo de 100% de explicação. Muito boa mesmo esse resultado, essa curva. E para a última... Então, aqui, ajuste os dados da tabela a seguir por uma parábola g de x igual a alfa 1 x quadrado. Então, é só uma g. Só vai usar a g1, já que só tem alfa 1, né? O próprio x quadrado. Bem mais simples. Embora, né, um conjunto de 11 pontos coletados, é só uma única função g. Ou seja, só um alfa que a gente tem que determinar. Fica mais fácil. Então, vamos lá. Primeira coisa, a G1 é o x quadrado, que é o que está dizendo aqui, ó. Então, a gente vai pegar o quê? Todos os valores de x e levar ao quadrado e montar o vetor. Vai ser menos 1 ao quadrado, menos 0,5 ao quadrado, menos 0,6 ao quadrado, menos 0,5 ao quadrado, menos 0,3 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0,2 ao quadrado, 0,4 ao quadrado, 0,5 ao quadrado, 0,7 ao quadrado e 1 ao quadrado. Fazendo todos esses quadrados, deu 1, 0,5625, 0,36, 0,25, 0,09, 0, 0,04, 0,16, 0,25, 0,49 e 1 de novo. Agora, a gente só precisa fazer o quê? G1 vezes G1, porque nosso sistema é G1 vezes G1 vezes alfa igual a G1F. Aqui a F é só repetir, beleza? Então vai ficar G1, G1, 2,8469, ou seja, ela vezes ela mesma, mais, ou melhor, mais não, E é G1F, ser 1 vezes esse, mais esse, vezes esse, né? Dá 5,8756. Então, fazendo aqui, aqui a gente vai ficar, né? G1, G1, alfa 1 igual a G1F, então 2,8464 alfa 1 igual a 5,8756, deu, então, 2,06 para o alfa 1. E a nossa função é a 2,0643x quadrado. Vamos jogar no Excel e ver como ele faz. Eu acredito que ele vai tentar forçar uma função de segundo grau completa.
mas não custa nada tentar. Vamos ver a diferença que vai fazer. Aquilo que eu falei, ali a gente tá escolhendo utilizar só alfa 1 e x quadrado. O Excel ele vai pegar o que melhor aproxima. Então, deixa eu compartilhar o Excel de novo. Uma nova planilha. Deixa eu pegar só esses últimos 11 dados aqui. Ctrl C. Ctrl V. Vamos lá, vai demorar um pouquinho isso daqui. Eu acho que dá para ler. Consegue fazer assim? Vamos tentar fazer assim. Eu espero que ele consiga. Consegue sim, consegue. Ele entende que é XY. Então aqui, ó, parece realmente uma parábola. Talvez ele aproxime mesmo uma parábola, só o AX quadrado mesmo. Vamos lá. Clica aqui no gráfico, adicionar elemento, linha de tendência. Vamos colocar mais opções, né? Porque a gente quer uma polinomial de grau 2. Tá lá, ó. Ajustou lá de grau 2. E o que me parece, não, tem mais alguma coisa aqui. Então ele vai dar um pouquinho diferente do que a gente conseguiu. Exibir lá, viu? Ele deu um pouquinho diferente. Ele forçou uma completa, uma ax quadrado mais bx mais c para esse polinômio, ou melhor, para esse conjunto de dados. Lógico, aquilo que eu falei, o exercício forçava só escolher ax quadrado. Só isso. Aqui no Excel ele vai tentar procurar que tem o melhor R quadrado. Vejam, o R quadrado dela é 0,95. Então, 95% de explicação dos dados. Um R muito bom. A gente pode calcular o nosso lá, mas a gente leva um certo tempo. Provavelmente será menor que esse R quadrado. Aí, nosso R lá deve ser bem menor. Mas é isso aí.